Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 29 a 31. Então, Efésios 4, 29 a 31. E eles dizem o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristezam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Amém. Bom, meus queridos, aqui os versículos de hoje nos levam, a refletir sobre a nossa maneira de falar, que aqui nos ensinando para que a gente seja delicado com as palavras, que a gente seja gentil com as palavras, que não saiam da nossa boca palavras que machuquem, palavras de baixo calão, né? A gente hoje, infelizmente, a sociedade quer pôr na nossa cabeça, pôr na nossa mente, que muitas coisas, que antigamente eram erradas e que hoje são certas. Mentira, O que é errado continua errado. O que é certo continua certo, Não há essa inversão de valores. Existe, sim, uma força, querendo nos impor que há essa inversão de valores, Mas, na verdade, não existe, Para quem sabe o que é realmente certo e o que é realmente errado, não existe essa inversão de valores, A gente continua acreditando que o que era errado há 50 anos atrás continua sendo errado, Roubar é errado sempre, Então, hoje continua sendo errado, Palavrão, os palavrões que existiam há 50 anos atrás, eles continuam até hoje, continuam sendo palavrões, Então, hoje, infelizmente, a gente vê em novelas, em filmes, as pessoas, falando palavrão, eles põem palavrão na programação, como se fosse é normal. Não, mas isso não é palavrão mais. Não. É sim, continua sendo palavrão sim. Você já imaginou a gente numa igreja, por exemplo, e o pastor, o padre, quem seja lá, comandando a celebração, falando de Deus, falando palavrão, e como se fosse normal. Não, mas é normal, Hoje em dia é normal, Eu nunca vi na Bíblia, por exemplo, palavrão, não tem, Eu nunca vi Jesus falando palavrão, Na Bíblia não tem palavrão, eu nunca vi. Se tem, para mim é novidade, E mesmo os filmes, quando a gente assiste filmes religiosos, filmes, na Páscoa passam bastante, pelo menos passava, na minha época de menino, passava bastante filme. A gente falava filme de Jesus, contando a história de Jesus, e nunca eu vi palavrão, nem vindo lá dos romanos, dos soldados romanos, pelo menos não mostrava, Então, palavrão era palavrão, continua sendo palavrão. Outro dia eu estava, onde eu trabalho tem som ambiente, Uma loja, um comércio, lá fica um som ambiente e uma música lá de uma banda atual, não lembro, não me recordo o nome, que fala palavrão na música, E ainda fiquei surpreso, fiquei, será que é isso que eu ouvi mesmo? Daí um pouquinho repete, e fala palavrão. Daí até comentaram lá na loja, E até eu comentei, falei, nossa, a música fala palavrão. Daí me disseram, José, mas isso não é palavrão mais. Eu falei, não, é sim,
claro que é palavrão, continua sendo palavrão, sempre foi e sempre vai ser palavrão, né? Então, o que diz aqui nos versículos é justamente isso, né? Que o que não saia da nossa boca, que a nossa boca, né, nosso coração, a nossa mente não ache que hoje em dia alguns palavrões são normais de se falar, então que a gente não caia nessa cilada, que a gente não fale, que a gente siga o que está aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Ou seja, né, nossas palavras sejam gentis, sejam palavras que aconchegam, sejam palavras que deem esperança, né, que deem graça, palavras que confortem as pessoas. Né? Depois ele continua, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, né? Ou seja, que a pessoa tenha prazer em ouvir o que estamos falando, né? E duvido que alguém tenha prazer em ouvir palavrão, né? Duvido. Aí diz, né? Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Desculpa, queridos. Né? Que a gente se diminua para que o Espírito Santo que habite em nós cada vez sobressaia sobre a gente, cada vez ele, né, o Espírito Santo, seja muito mais visível dentro da gente do que nós mesmos, do que o nosso interior, que a gente se diminua e que ele cresça. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, que a gente não grite, que a gente não fale mentira, né? Que a gente saiba o que estejamos falando, para que conceda graça aos que a ouvem. Né? É isso, queridos, né? Não tem muito que o que a gente ficar tentando explicar mais, né? Tá bem claro que nossas palavras tragam graça aos ouvidos de quem a ouve, né? Que sejamos luz, que sejamos esperança, que sejamos graça, né? Que sejamos amor, né? Com as nossas palavras, com os nossos atos, é claro, né? Mas aqui estamos falando especificamente da nossa palavra, do nosso modo de dizer. Então, que sejamos sempre, falemos sempre com amor. O amor é a base de tudo. Falemos com amor, que a nossa fala, as nossas frases, nossas palavras transmitam amor, concedam graça aos que a ouvem. É isso, queridos. Desculpe a minha gripe. Perdoe. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade de Deus, tomar as decisões certas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe um excelente domingo com bênçãos e milagres, em nome de Jesus. E com o agir de Deus cada vez mais perceptível na nossa vida, no nosso dia a dia. E que hoje, né, sejamos melhores do que fomos ontem. Com a graça de Deus, muito, muito obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus.